Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Hoje iniciamos uma nova jornada de estudo. Vamos estudar o livro de Romanos, um livro que particularmente sou apaixonado pelo que está escrito, porque a temática principal é salvação e justificação pela fé. Claro que Paulo fala sobre diversos outros assuntos. Por exemplo, segundo os comentaristas que estou lendo, eles disseram que o livro de Romanos é uma continuidade do que Paulo escreveu para os Gálatas, pois Paulo tinha uma preocupação com os judaizantes, os judeus cristãos que tentavam impor as crenças judaicas para aqueles que estavam ali recém-conversos. Então, a forma do Paulo escrever, que até eu acho interessante que na introdução de quase todo o livro chama de Epístola aos Romanos, mas na continuidade das explicações eles chamam de carta. Então não há nenhum erro você chamar de epístola ou carta, tá certo? Então assim, Paulo tenta cuidar daqueles que são novos na fé. O interessante é que a igreja de Roma não foi ali plantada por Paulo, né? Não foi ele que evangelizou inicialmente. Acredita-se que foram pessoas que se converteram em Atos 2, quando Pedro pregou, e eles começaram a igreja. E o interessante é que a igreja não tem nada a ver naquele período, né, no primeiro século, com edifícios, e sim era feito os cultos na casa. Quando você olha Romanos capítulo 15, você vai ver ali que fala que eram reunidos na casa de Áquila e Priscila, era um dos grupos, porque não era um só, havia vários grupos. E Paulo, no início da carta, ele faz a sua introdução, fala ao povo, mas também ele fala do desejo de ir conhecer. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias e assim ele passou por lá. Acredita-se que na terceira viagem, quando ele estava indo para Jerusalém, tá certo? Então, assim, na verdade, ele estava indo para Jerusalém para depois ir para a Espanha. Você vai ver que no decorrer do livro ele fala isso, que iria passar na Espanha, porque havia 3 lugares que Paulo queria passar ali no período final, né, de sua evangelização, que era a Espanha e Roma, porque Roma era o centro. Então ele queria ajudar no crescimento, no amadurecimento da fé daqueles que ali estavam. Eu fiquei também bastante interessado em compartilhar com vocês o aspecto do surgimento das cartas. Por exemplo, as cartas que Paulo escreveu inicialmente foram a carta de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que foi 51 depois de Cristo. E aí então ele escreveu 1 Coríntios no ano de 57, no verão, e Gálatas também no final do ano de 57. E aí no início de 58, que ele escreveu a carta aos Romanos. Aí tem um período das cartas das epístolas da prisão, que é Efésios, Colossenses, Filemon, e no ano 62 que ele escreveu essas cartas da prisão, e no ano 63 Filipenses, e as epístolas pastorais, que é 1 Timóteo, no ano de 64, Tito em 65, e 2 Timóteo no ano 66, pouco antes de sua morte, o que ocorreu no ano 67. Por isso que em 2 Timóteo, ali no finalzinho, é que é aquela clássica frase de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e sei que a coroa da justiça já me está reservada. Então a gente precisa entender que cada carta, Paulo estava, existe um grupo, né? Não cada carta, existe um grupo de locais onde Paulo estava, e isso, claro, alterou muito o seu emocional. Então Paulo escreveu quando estava em evangelização. Você vê Paulo também escrevendo quando estava na prisão e Paulo escrevendo como estava no final ali da sua vida. Então isso é importante aí para destacar. Um outro aspecto importante nessa introdução é quando você observa o verso 7 e 8, que Paulo diz assim, do capítulo 1 de Romanos: a todos amados de Deus que está em Roma, chamado para ser de santo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então olha que interessante, as pessoas viam de maneira positiva os romanos, e ele diz, olha, vocês foram chamados para ser santo. O que é ser santo? É ser separado, exclusividade de Deus, servir ao Senhor, trabalhar para Ele,
fazer aquilo que agrada ao Senhor. E Paulo queria destacar logo no início isso a eles. Há também, claro, né, a saudação que ele fala, apóstolo de Cristo, ele se apresenta como ele sempre fazia nas suas cartas, mas quando ele direciona para as pessoas, Paulo deixa claro, ó, vocês são santos, a fé de vocês são reconhecida, parabeniza eles, mas não se esqueça, vamos nos separar para Deus. E aí agora Paulo ali afirma a sua fé e porque ele pregava o evangelho, e eu acho muito bonita essa parte que é o verso 16, que ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, olha, Paulo deixa claro, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar. Queridos, também não se envergonhem. Pregue deste evangelho, pregue do reino. Avise as pessoas de um Deus que está para voltar. Avise a eles que essa salvação é unicamente pela fé. De fé em fé vamos crescendo no conhecimento e na graça. E quando Paulo ali utiliza o justo viverá pela fé, quando ele diz está escrito, a primeira referência para isso está em Abacuque, quando Abacuque passa por todo o sofrimento e a aflição. Quando chega depois que Deus o responde, ele entende que não é que todos iriam morrer, mas o justo viveria pela fé. Hoje, neste dia, eu desejo que você continue vivendo pela fé, confiante no poder de Deus. Amém? Amanhã a gente continua o capítulo 1, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, que alegria, Senhor, estar em Tua presença, que alegria termos aqui junto nossos amigos que têm participado a cada manhã. Peço que o Senhor continue abençoando a Thaisa, a seu esposo Kennedy, abençoando também o seu filhinho, o seu sogro, que a tua graça esteja sobre eles. Também, Senhor, abençoe a irmã Domingas, abençoe também a Auriane, abençoe a sua amiga Nazaré, que faz tratamento contra o câncer, abençoe, Senhor, a Cláudia, abençoe também, Senhor, a Ana Cristina, que pediu pela sua saúde, também o Éder, que é o filho da Lúcia, abençoe a ele, ao Fagner, Senhor, que vem lá do sul, participar também conosco no canal, ao nosso amigo Josivan, que é lá do Rio Grande do Norte, que o Senhor abençoe a ele, a sua família, para que tome a decisão ao teu lado. Abençoe também aqui de pertinho a irmã Aldenora, tu conhece as suas lutas, as dificuldades dela, que a tua graça o acompanhe. Também, Senhor, abençoe a irmã Conceição, abençoe a sua irmã, a Terezinha, que está fazendo tratamento contra o câncer. Abençoe também o irmão Ivanilson e sua família. Abençoe, ó Deus, a Denise e seu pai Eduardo, que sofre de Parkinson. E também, ó Deus, abençoe o nosso amigo Dr. Sabino, que o Senhor esteja com ele e ele sinta cada dia mais a sua proteção e cuidado. Cuida de cada um que aqui está neste canal participando. Nos dá um bom dia de preparação do nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, hoje tem resumo da lição de Jove, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.